Estamos aqui na gravação de mais um episódio do Gov Talks, dessa vez para falar sobre segurança pública. Eu trouxe dois convidados muito especiais do Instituto AGM Brasil, da Associação da Guarda Municipal, e hoje a gente vai falar sobre criminalidade. Você sabia que a implantação de um projeto de guarda municipal no seu município pode reduzir, em média, 30% da criminalidade da sua cidade? Então é bem impressionante esse dado, né? A gente vai hoje discutir um pouco estratégias que podem ser aplicadas no seu município para a implantação de uma guarda municipal. Caso você tenha interesse, acompanhe essas dicas que o pessoal do Instituto da Guarda Municipal vai trazer para você aqui nesse podcast. Então gostaria de dizer, sejam bem-vindos a essa gravação. É um prazer ter vocês aqui. Obrigada por terem aceitado esse convite para a gente debater esse tema tão importante hoje para o nosso país. Larissa, primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui no programa e poder falar de guarda municipal e, em especial, de segurança pública municipal, que é muito mais abrangente do que somente guarda, né? Com Guarda certeza. municipal é somente um dos órgãos de segurança pública à disposição dos municípios. Então, sempre um prazer falar de segurança pública municipal. Obrigada, Reinaldo. Ele é o presidente do Instituto AGM Brasil e veio aqui hoje participar conosco. Seja bem-vindo. E temos também o vice-presidente que está com a gente aqui, que é o Ramon. Mais uma vez, obrigada por estar aqui com a gente, Ramon. Imagina, a gente que agradece poder falar aqui o que nós vivemos e o que nós gostamos de falar. E poder ajudar quem quer melhorar a sua segurança nos seus municípios. Legal. Bom, a gente se conheceu num contexto de um evento que falava sobre segurança pública, né? A gente teve ali uma breve oportunidade de falar, entender algumas sinergias. E eu me lembro que quando eu conheci eles, eles me falaram um dado que me chamou bastante atenção também. Então já vou começar nosso podcast compartilhando um pouco essa informação, que foi sobre a quantidade de guardas municipais presentes hoje em Minas Gerais, né? Eu sou de Minas Gerais, quem já me conhece sabe, e esse foi um dado bem interessante. Apenas 72 municípios mineiros, dentre 853 municípios, possuem guarda municipal. Em Minas Gerais, um estado tão grande como esse. Por quê? Vamos lá. Eu ou você, Ramon? Deixa eu começar aqui. Larissa, é muito importante hoje os prefeitos atentarem para essa ferramenta que está à disposição, Guarda Municipal, para o combate à criminalidade e a melhoria da qualidade de vida dos seus munícipes. Então, por incrível que pareça, a gente esteve em Minas agora semana passada, Ah, que na bacana. cidade de Lagoa da Prata. Tivemos lá Legal. uma audiência pública justamente para falar da reestruturação da Guarda Municipal lá na cidade, né? E depois também aproveitamos, fizemos uma visita na cidade de Arcos. Arcos, Arcos legal. ainda não tem guarda municipal e lá eles têm interesse em ter uma guarda municipal. Então, em breve também lá em Minas, na cidade de Arcos, nós teremos uma audiência pública para tratar desse assunto e da possível criação de uma guarda municipal na cidade de Arcos. E E como funciona assim, quando uma cidade quer implementar, muitas vezes os gestores públicos ficam receosos, eles falam: "Não, mas eu não tenho recurso". é aí que Deve está ser o um grande argumento que detalhe. vocês ouvem bastante, né? Olha só, Minas Gerais, né, como você disse aí, 853 municípios, somente 72 possuem guardas municipais. E algumas delas ainda, Larissa, precisando de uma reestruturação, de uma organização, justamente para que essas cidades possam captar recursos do governo federal, do governo estadual. Então, o Perfeito. primeiro passo para que você tenha uma cidade de fato segura é o município ter o seu próprio órgão de segurança pública municipal e não ficar 100% dependente do governo estadual. Porque a Perfeito. partir do momento que o município, que o prefeito cria sua guarda municipal devidamente estruturada, regulamentada, ele tem condição de fazer todo o gerenciamento da segurança pública municipal. E a partir daí, o prefeito tem condições de captar recursos para investimento na segurança pública local. Então, é fundamental que os prefeitos, principalmente os prefeitos mineiros, né, que o Sim. número está muito baixo aí de guardas municipais, invistam na criação dos seus órgãos municipais de segurança pública, para poder Esse reduzir a criminalidade. E não, detalhe, não é só reduzir a criminalidade. Mais à frente aqui a gente vai falar de outras situações, né, onde a segurança pública ela tem
uma interligação com outras áreas da gestão pública, Sem dúvida. né? E aí tem muita coisa para o prefeito ficar aí bem atento, né, Ramon? Sim. E quais são as dicas, assim, em relação à captação de recurso? O que pode ser feito hoje? A gente, naquela conversa inicial que a gente teve, a gente mencionou que muitas vezes o investimento que é feito na Guarda Municipal, ele se paga pela redução dos índices, dos indicadores de segurança, mas não só isso, pelos recursos que a gente tem, que podem vir aí de, enfim, estratégias que a gente pode ter para alocar recursos nessa área. Olha, uma coisa que a gente sempre diz é o seguinte: não há necessidade de novas leis, não há necessidade de uma mudança na estrutura da legislação pertinente ao assunto. Hoje, um prefeito pode criar a sua guarda municipal, uma prefeitura pode criar a sua guarda municipal, e para isso ele tem que apenas seguir o que já existe. Então, vamos lá. A lei do SUSP, 13.675, lá Uhum. ela prevê que você tem que ter o Plano Municipal de Segurança. Então, no próprio plano municipal de segurança, você já pode estruturar como será a segurança do município, porque cada município tem a sua peculiaridade. Então, eu posso, como o Reinaldo aqui citou, Lagoa da Prata, muito diferente de Lagoa da Prata em Minas Gerais, da cidade de Osasco, em São Paulo, ou qualquer cidade de Santa Com certeza, Catarina. com Então, cada certeza. município tem o seu perfil e aí ele faz o seu plano municipal de segurança baseado na sua região, cultura e assim por diante, inclusive até a questão da economia. Municípios Uhum. ricos, municípios pobres. Vão O que priorizar acontece? algumas determinadas políticas em detrimento de Perfeito. outras. Um fato atual que está bem recente, a questão aí dos ataques às escolas. O Verdade. Ministério da Justiça liberou verba de 250 milhões de reais para os municípios, para as guardas municipais. Né? Olha, Tem um amigo que diz, gente, é dinheiro, não é capim. precisamos divulgar isso, Então, prefeitos nos assistindo precisam e estar o que o atentos. prefeito precisa? Primeira coisa que ele tem que ter o plano municipal de segurança. Como que ele vai Certo, pedir verba para o governo federal se ele não tem um plano de segurança? Olha que certo. interessante. Então, hoje tem condições de ter um projeto. A prefeitura que tem a sua guarda municipal, ela apresenta um projeto, tem que ser um projeto para a segurança escolar, para a Maria da Penha. Então, aí já Uhum. estou até dizendo outras coisas, né? Para a questão da violência Violência doméstica, né? doméstica. E aí o governo federal, através desses projetos, ele libera a verba. Pode chegar até R$ 1 milhão, né? Sim, Então, 100 mil a 1 milhão. Entendi. 100 mil a 1 milhão. Então, Que bacana. um número muito triste. O Brasil tem mais de 1.250 guardas municipais. Apenas 200 e poucas guardas municipais, não vou falar o número, 277. 277 entraram com um projeto. Só que entraram com pedido para de verba. Apenas 60 e alguma coisa, 60 redondo foi aprovado. 60 foram aprovadas. Ou Por qual seja, motivo? porque elas estavam devidamente Um plano com de plano de segurança. segurança, com um projeto Entendi. ok, guarda municipal, tudo formado. Ou seja, se pegar o caminho certo, você consegue verba do governo federal. Fantástico, perfeito. Muitos gestores ainda devem patinar nessa questão para saber estruturar seu plano de segurança, né, no âmbito municipal. Não conhecem, às vezes, os recursos que existem. Então, é muito bacana ter vocês aqui falando um pouco para a gente sobre isso. E aí eu já vou aproveitar para puxar o gancho, né? O Sim. que é o Instituto AGM Brasil? Porque quando a gente se conheceu, né, a gente ficou com aquela dúvida: ah, é a AGM Brasil ou é o Instituto? A gente já conversou sobre isso algumas vezes. Você é atuante como presidente da AGM, você é vice-presidente. Explica pra gente como que tá a questão do instituto. Vamos lá, Larissa, é importante a gente frisar que nós começamos como Associação Nacional de Guardas Municipais, AGM Brasil. Legal. Nesse primeiro momento, a nossa missão como associação era uma defesa classista, né? Defender os direitos dos nossos Dos guardas. associados, dos guardas municipais e tudo mais. Só que logo que nós começamos a fazer visitas nas guardas municipais de todo o país, em especial o estado de São Paulo, nós começamos a receber as demandas dos nossos associados. Olha, aqui não está funcionando isso, não tem plano de carreira, não tem isso, não tem aquilo. E Hum, nós, né, nós não somos, nunca tivemos um viés classista, sindicalista, embora entidade classista, a gente começou a procurar outros caminhos para resolver os problemas dos nossos associados. Então, em vez de você ir lá e
processar o prefeito, processar a prefeitura, nós procuramos o caminho do diálogo, da diplomacia. Então, Dos todas as projetos, da cidades, cooperação, né, isso, Reinaldo? todas as cidades que a gente foi conversar com os prefeitos, né, foram várias cidades que a gente conseguiu conversar com os prefeitos para apresentar as demandas, nós identificamos que, na verdade, a maioria das prefeituras estavam faltando ali o quê? Uma assessoria. Um Não era a conhecimento. maldade do prefeito, eu não quero fazer isso porque eu não gosto do guarda, porque... Não, faltava conhecimento. E aí Perfeito. foi onde surgiu a ideia, né, da associação ter o seu próprio instituto. Dos Um problemas surgem instituto, as oportunidades. exatamente, um instituto voltado para pesquisas, projetos e estudos sobre segurança pública municipal. E Legal. com foco na proteção e promoção dos direitos humanos. Porque a partir da criação do Instituto AGM Brasil, nós também trabalhamos essa questão do fortalecimento institucional das guardas, ou seja, as guardas Uhum. municipais, elas não podem ser simplesmente um órgão policial. Ela tem que ser uma entidade garantidora de direitos fundamentais do cidadão. Olha E que aí o bacana isso. Instituto ele nasceu com esse viés Uhum. de trabalhar políticas públicas de segurança municipal, atender às demandas das diversas cidades com as suas peculiaridades, né, levando conhecimento especializado, trabalho especializado para as prefeituras. Então, hoje, falo com tranquilidade, acho que a única entidade especializada em segurança pública municipal no país somos nós, né? É. Então, a gente trabalha desde o Plano Municipal de Segurança Pública, a elaboração de plano de carreira, a criação de minuta para a criação da ouvidoria, corregedoria das guardas municipais. Então, tudo que é ligado à segurança pública municipal, nós desenvolvemos com uma equipe especializada na área jurídica, gestão pública, gestão de recursos humanos. E detalhe, 90% dos nossos especialistas, seja na gestão pública, gestão de RH e na parte jurídica, são ex-guardas municipais. Ah, então ele já tem toda essa vivência Ou do campo seja, para tem o trazer conhecimento da aplicado, área que ele prático. atuou, né? E alguns Perfeito. estão atuando, como é o caso meu e do Ramon. Então, E nós estamos na linha de frente, trabalhando, atendendo o povo, vivenciando os problemas, né, Reinaldo? vivenciando. Então é muito bacana que vocês estão ali na linha de frente, né, e agora atuando no instituto. Então você, gestor público que tem interesse em conhecer, tem dúvidas de como fazer esse processo de implantar uma guarda municipal no seu município, não deixe de contatar o pessoal do instituto para apoiar você nesse projeto, com essa assessoria, com esse conhecimento. E vou aproveitar agora para apresentar mais detalhadamente os nossos convidados. O Reinaldo Monteiro é o presidente do Instituto, como eu já comentei anteriormente, é formado em Direito, atua na Guarda Municipal de Barueri há mais de 19 anos, né, Reinaldo? Então era Sei. por isso que você estava comentando da sua experiência e atuando na linha de frente. É o diretor do Conselho Nacional das Guardas Municipais, fundador do Instituto, foi diretor da Secretaria Nacional de Direitos Humanos do Partido Político PROS, em Brasília, instrutor credenciado pela Polícia Federal em diversas disciplinas, gerenciamento de crise, legislação aplicada, direitos humanos, sistema de segurança pública, radiocomunicação, um currículo bem vasto aí, veio trazer para a gente um pouquinho desse conhecimento. Mais uma vez, obrigada. O Ramon Soares é vice-presidente do Instituto AGM Brasil, é formado em Direito, atua na Guarda Civil Metropolitana da capital, em São Paulo, e atualmente em Barueri, somando aí mais de 26 anos de atuação na Guarda Municipal, ali na linha de frente, né, Ramon? Exatamente. São muitos desafios, eu imagino, não é mesmo? Larissa, os desafios são enormes e as oportunidades também. O problema é que alguns gestores ainda não acordaram para essas oportunidades. Por que que eu digo isso? Porque por meio da segurança pública municipal, você consegue, além de levar segurança para a sua sociedade, para o seu município, o gestor consegue trazer muito investimento para a sua cidade. Então, você consegue, tendo uma boa segurança pública municipal, você melhora os empreendimentos imobiliários, os comércios das suas cidades começam a funcionar melhor. Cidades que são turísticas, né, com certeza, tendo uma boa segurança, você vai ter mais visitantes nas suas cidades, né, Atrativos. muito mais atrativos. Então,
é uma gama de serviços que, a partir da segurança pública, começam a ser oferecidos de forma mais qualitativa, e isso vai trazer o que para o município, gente? Receita. Investimentos. Um Então, ambiente vai propício melhorar vai muito a melhorar o questão desenvolvimento financeira dos econômico. municípios. Então, guarda municipal, segurança pública municipal, Larissa, é importante, né, Ramon, a gente lembrar, não é um custo para o prefeito, é um investimento que ele faz na sua cidade. E, inclusive, Interessante. verbas que estão disponíveis de forma assim, quase que imediata, né? Tanto do Fundo Nacional de Segurança Pública, que é a Lei 13.756 ali já prevê esse repasse desde que o município tenha projetos para áreas determinadas da segurança pública municipal. Esse é um problema que Legal. falta nas prefeituras, uma equipe técnica, Larissa, né? E Hum, aí é onde entra o trabalho do Instituto, né? Falta equipe técnica nas prefeituras para a formalização desses projetos e captação desses recursos junto ao Ministério Público. E hoje o Instituto entendi. oferece, né, essa parceria para que a gente possa buscar recursos para as cidades. Então, você também tem condições de trazer recursos para os municípios do Ministério do Meio Ambiente, da Justiça Criminal. Olha, não Então, sabia. são várias áreas que têm dinheiro disponível para os gestores investir em segurança pública. Uma coisa que muita gente não sabe, Larissa, até o Fundeb Olha, tem dinheiro para a segurança pública escolar, sabia? Então, se o não município tem um sabia. bom projeto de segurança pública, a partir da verba do Fundeb, da educação, tem lá uma verba destinada para a segurança escolar. Em vez de você pegar esse dinheiro e contratar uma segurança privada, você investe na Utiliza o sua guarda recurso. municipal para fazer uma segurança pública escolar de qualidade. E Então, tem agora, com essas muita, situações que a são gente está muitas vendo nas oportunidades, escolas, né, ô né? Ramon? Uma coisa que os prefeitos têm que entender é o seguinte: a Guarda Municipal é o único órgão da prefeitura que está em todos os cantos da cidade 24 horas por dia. Então, se o prefeito ele faz uma boa gestão, ele tem Uhum. lá no canto da cidade, de madrugada, alguém falando isso, através da Guarda Municipal. E um detalhe, Perfeito. um detalhe que a gente tem que se ater é o seguinte: 95%, mais de 90%, com tranquilidade, dos atendimentos das ocorrências da Guarda Municipal é de cunho social. Olha, Guarda Municipal não troca tiro todo dia. Guarda Municipal não prende bandido todo dia. Até porque senão perde a essência do trabalho da Guarda Municipal, que é a prevenção. nossa, que Então, é interessante. interessante que você tenha na escola que o seu filho estuda um guarda municipal prendendo bandido ou lá prevenindo para que não tenha bandido lá, não tenha um Prevenindo, sem traficante. dúvida. Ou seja, qualquer polícia do mundo que se julga ou que é tida como a melhor, uma das melhores, ela é uma polícia preventiva. E a Guarda Municipal ela faz esse papel com maestria. Então, por que faz com maestria? Porque o guarda municipal, quando ele entra na guarda, e é uma guarda que tenha lá já um plano de carreira, ele já vê lá o final da aposentadoria dele. Então, se o guarda hoje, na sua cidade, um concurso que tenha lá, por exemplo, ele fala, ó, a partir de hoje você guarda dessa cidade. Ele vai se aposentar no mínimo daqui a 30 anos. Uhum. Então, daqui a 30 anos ele está lá. Ele verá várias gerações passando pela carreira dele. Nossa, muito Então, bacana isso. eu tenho um exemplo muito. Ele acompanha a Ele cidade, as acompanha. famílias da cidade, ele faz parte Exatamente. daquele ambiente. Perfeito. Então Legal. tem um fato que eu gosto de falar de um guarda que estava num evento, uma banda, ele é músico da banda, ele estava num evento e uma mulher apareceu lá com a criança, estava próximo dele, rodeando e tal, até que uma hora chegou, dá para o senhor fazer um favor? Eu falei, claro, tira uma foto com meu marido, ele está morrendo de vergonha e tal. Ele falou, mas por que com meu marido, né? Ele, é que meu marido quer que você tire uma Olha que foto, negócio ele e o bacana. filho. Aí, beleza, ele falou, ó, foi lá. Aí quando foi tirar com o filho, aí ele falou, não, porque eu tenho uma foto sua, que você me segura no colo. Na escola, você foi na minha Gente, escola, eu tinha uns 10 anos, alguma coisa assim. Esse guarda já está próximo da aposentadoria. ele Então, acompanhou. ele acompanhou, ele viu o pai daquela criança com 10 anos em uma escola e viu esse pai da criança com, aliás, casou, uma família estruturada. Isso não tem preço que pague. É. Isso é um retorno espetacular para uma administração O pública, legado né? também que a guarda deixa do ponto de vista Ex social dentro da Perfeito, cidade, né. perfeito. E é importante que o que que acontece? O guarda, tá lá o guarda José. Então, se ele está próximo da escola, vamos dizer assim, está próximo da escola,
ele conhece aqueles alunos e depois ele patrulha em volta da escola, ele conhece o pai dos alunos, os pais dos alunos conhecem o guarda A José, a vizinhança. vizinhança. Então, quando tem aquela ovelha negra dentro da sociedade, Ele já ele já sabe. sabe quem é. Uma coisa que eu sempre digo é o seguinte, a nossa Constituição, infelizmente, ela de forma muito complicada, eu posso dizer isso aqui, não é passada para a sociedade. Então você não tem Uhum. assim um aluno no ensino médio que entende a Constituição Federal. Se você pegar a Constituição Federal no capítulo que fala da segurança pública, você vai ver cada instituição ali no seu quadrado. Uhum. Então vamos falar uma coisa bem simples. Na sua cidade, se você passar o farol vermelho e porventura do lado de uma viatura da Polícia Federal, que a Polícia Federal vai lá atrás de alguém, Sim. será que o agente da Polícia Federal vai fazer a multa pelo Ou da farol polícia vermelho? militar também, né? Né? Então, mas aí o que acontece? O agente da Polícia Federal não vai fazer a multa, não é competência dele. Ele talvez esteja lá atrás de alguém que cometeu um crime federal. Certo. Polícia Militar, ela é um órgão para preservação da ordem pública e força auxiliar do Exército. Em tese, a Polícia Militar, pela Constituição, estou falando pela Constituição, ela está lá para manter a ordem pública. Porque não tem uma lógica a Polícia Militar estar preocupada, né, de acordo com Com a as regras do Constituição, com trânsito. a regra do trânsito municipal, nesse sentido. Entendi. Até porque o próprio Código de Trânsito Brasileiro, ele fala das competências do Estado, rodoviário e municipal. Uhum. Mas, em contrapartida, se lá na sua cidade você passou o farol vermelho e um agente de trânsito viu, Ele vai te multar. ele vai te multar. E é Certo. obrigado Ele é a multar. obrigado a multar Ele é porque o concurso obrigado. dele prevê isso aí. Então, o Entendi. que É uma acontece? responsabilidade diferente, por exemplo, do que a polícia atuar em alguma ocorrência que não esteja dentro daquilo que ela, na Constituição, está obrigada a fazer. Exatamente. E aí o cidadão brasileiro entende que é polícia. chama a polícia. Tudo é Tudo é polícia. polícia. Mas se você Entendi. até vê em alguns filmes americanos, quando um sujeito foge da polícia, sai de uma cidade, entra em outra, uma rua do Uhum. estado, depois vem lá, ele leva a multa de um município, leva a multa de outro município, leva uma multa do estado, da roda, né? Então tem tudo isso aí. O que acontece? As guardas municipais, elas estão previstas no parágrafo 8º para bens, serviços e instalações. Então está lá bem assim, artigo 144 da Constituição, parágrafo 8º. Os municípios poderão constituir guardas municipais para bens, serviços e instalações. E aí eu te pergunto, o que na sua cidade não é do município, é do estado? São poucas coisas. Poucas coisas, talvez as escolas. Eu ia até te perguntar assim, Número bens, menor de serviços. escola Um ainda. número bem menor ainda. Bem menor, as municipais maiores. Eu ia até te perguntar, bens, serviços e instalações. Tá, Ramon, então vamos trazer para o espectador, né? Bens, serviços e instalações dentro da cidade. Onde seria a aplicabilidade da Guarda Você Municipal? sabia, Larissa, que desculpa cortar você aqui, Imagina. eu fiz 5 de setembro do ano passado, eu participei de uma audiência pública em Sorocaba, Ah, que bacana. cidade de Sorocaba, cidade grande. Então, Cidade essa grande. audiência pública, apesar de ser do interior, é uma cidade bem populosa. E essa audiência pública ele tinha várias autoridades e pessoas da sociedade civil, né? Porque o tema estava em alta lá, tinha tido uns problemas na segurança. E eu fiz essa pergunta para a plateia. Pedi para que o pessoal fizesse um exercício ali de reflexão e pensasse um pouquinho o que tinha ali na cidade de Sorocaba que era do Estado. O que tem aqui na cidade de vocês que é do Estado? Todo mundo, né, você percebe assim, olhando para a plateia, o esforço que a pessoa faz Para para tentar tentar lembrar. lembrar o que é do Estado. Às vezes uma escola estadual, talvez um serviço de poupa-tempo, Verdade. um serviço, né, ali ou aqui que o Estado oferece, um batalhão da PM, uma companhia da Polícia Militar, uma delegacia. Então, você percebe o esforço. Quando eu perguntei, e o que tem aqui na cidade de Sorocaba que é da cidade de Sorocaba, que é do município? Aí você percebe que todo mundo identifica facilmente as praças, as ruas, a escola municipal, as UBSs, sabe? O serviço de transporte coletivo, o próprio serviço de saúde que é oferecido pelo Sim. município. Então, todas essas situações que são oferecidas pelo município, constitucionalmente falando, a obrigação de proteger é do município.
É da Guarda ou Municipal. seja, a Guarda Perfeito. Municipal. Existe então E uma aí a gente ampla área de não, uma atuação, ampla né? área de atuação, as guardas municipais, os municípios não competem com o Estado, não competem com a Polícia Militar, Polícia Civil, são atribuições bem diferentes, né? Tanto é que a gente precisa entender, Larissa, tanto é que o nome já chama Sistema Único de Segurança Pública. É Tá. um sistema. Esse sistema ele tem que ser compreendido. Então não adianta, se o Estado trabalhar certinho, mas se os municípios também não fizerem o seu papel, o sistema não vai funcionar. Vai estar Vai desequilibrado estar e não vai estar se desequilibrado. Então, complementando como ele foi Perfeito. para hoje, ser. o papel do Instituto, né, até né, falar aqui novamente do Instituto, Larissa, o papel do Instituto é tentar buscar ao máximo esse equilíbrio. Tanto é que nós Uhum. desenvolvemos, né, Ramon, já está na mão do Ministro da Justiça, Larissa, um projeto nacional que chama-se Segurança Pública Básica, Ah, legal. Fala mais pra gente né? então desse Isso é projeto. É uma coisa, fundamental, eu hein? sei que é um assunto que está bem alta, né? Uma Sim, tendência agora para as guardas municipais. Existe uma perspectiva de uma atuação mais presente das guardas mais presente, municipais. exatamente. Então, hoje, você vê, nós, né, trouxemos aí alguns conceitos dentro do social. Então, nós, Tá. né, saímos daquela visão de segurança pública somente do ponto de vista policial. Não, Hum, não. Segurança pública é um direito social de todo cidadão, que está lá previsto no artigo 6º da Constituição Federal, que até perfeito. então era pouco divulgado, né, Ramon? Ou praticamente nunca foi divulgado, nunca foi dito, nunca ouvi ninguém falar disso em lugar nenhum, de que segurança pública era um direito social. Então, nós desenvolvemos essa tese e nós trabalhamos com esse termo segurança pública básica, porque, Larissa, nada mais é do que cada município do nosso país cumprir o que diz a Constituição Federal, né? Cuidar dos bens, serviços e instalações, conforme o Sistema Único de Segurança Pública tratou de regulamentar. E como assim, Reinaldo? O Sistema Único de Segurança Pública, Larissa, prefeitos, presta atenção aqui, hein? Isso é importante para Legal. vocês, hein? Sistema Único de Segurança Pública, Larissa, trouxe muito claro ali que todos os municípios são entes estratégicos de segurança pública. E não trouxe nenhuma condicionante. Não disse que é ente estratégico somente o município que tem tantos mil habitantes, que é rico, se é pobre. Não. Todo Todos os município, municípios. independente do tamanho do município e da condição financeira. Então, Então, o prefeito já tem que se atentar a isso. Outra questão que o sistema traz é que todo município tem que ter um plano municipal de segurança pública. Ou seja, não tem nenhuma condição ali. Olha, se você tiver menos de tantos mil habitantes, você não precisa não. ter. Não, tem que ter. É uma Certo. obrigação dos municípios. E lá no artigo 9º da lei do SUSP traz os órgãos de segurança pública. E dentro do SUSP tem dois órgãos que são dos municípios, as guardas municipais e os departamentos de trânsito. Ou seja, a segurança pública básica nada mais é do que o prefeito cumprir a lei do SUSP de acordo com as atribuições das guardas que já está previsto em uma lei federal, que é a Lei 13.022, e fazer o seu papel na segurança. Bens, serviços, instalações. Proteger a população que utiliza todos esses serviços, além do próprio patrimônio em si. Só que essa Nossa, muito política de interessante. segurança, Larissa, ela não pode ser com viés policialesco. É E com sim viés social, social, ou seja, atuando na na prevenção, né? prevenção, no serviço comunitário, porque assim, Larissa, o Ramon falou aqui, né, no começo, se teve o crime, se a guarda prendeu alguém, alguém falhou na Uhum, prevenção. Se houve o crime, alguém falhou na prevenção. Então, o ideal é perfeito. que a gente tenha um sistema no município de prevenção para que o crime não ocorra, porque depois que ele ocorreu, aí já foge um pouco das funções das guardas municipais. Uhum, já Entendeu? vai mais Você, para o se âmbito você se policial, né? deparar, se você tem que estar preparado, equipado, treinado. Se você tiver essa situação e se deparar com o crime já depois de ocorrido, você vai ter que agir, não tem como fugir disso. Mas Certo. não é o ideal. Então, o ideal é atuar antes do crime. Vou te dar um exemplo que é comum na maioria das cidades: perturbação do sossego. Ah, sim, é verdade. Problema
com perturbação do E eu sossego. vejo muito a polícia atuando nesses Então, casos, Reinaldo. Como isso que é é isso? A polícia complicado. sendo um braço do exército, né? A gente até na palestra, quando a gente se conheceu, na sua palestra, eu fiquei bem impressionada com esse dado que você trouxe pra gente. Então, a polícia como um braço do exército atuando numa ocorrência de perturbação. Nossa, Como que é a isso? importância da segurança pública básica é justamente fazer essa distinção, né, ô Ramon? Nós temos hoje, constitucionalmente falando, as polícias militares dos estados, elas são forças auxiliares do Exército. Olha só, o nome é impactante, Força Auxiliar do Exército. Com certeza é Uma força impactante. auxiliar do Exército não é qualquer coisa. Não, É uma força com poder de fogo maior, com treinamento diferenciado, de caráter militar. sem dúvida. Então, e está lá para manutenção da ordem pública. Força Uhum. Auxiliar do Exército para manutenção da ordem pública. Policiamento ostensivo. Ou seja, não tem lógica hoje, Larissa, eu pegar uma força auxiliar do Exército, caráter militar, uma força que está ali para atuar em crimes de maior potencial ofensivo, que a Constituição está falando isso. Então você deveria usar toda essa estrutura de força auxiliar do Exército para combater os crimes de maior potencial ofensivo, roubo a banco, tráfico de arma, tráfico de drogas, reforçar o policiamento nas estradas por onde entram muitas drogas, muitos criminosos Uhum. passam por ali, e a gente está atuando de que forma? Utilizando a força auxiliar do Exército para ir lá na casa da Dona Maria que está com som alto, É, para ir no bar que está tendo uma música ao vivo. Não, isso é básico e tudo que é básico entra na segurança pública básica. E aí vem entendi. o papel do município. O papel do município com a sua guarda municipal é prevenir. Por quê? Quando você tem muitas ocorrências de perturbação do sossego, você começa a ter problemas na sociedade. E Entendi. muitas ocorrências, Larissa, de perturbação do sossego acabam em crimes. É verdade. Um Tiro, perturbando o outro, às facada, vezes com bebida entendeu? envolvida, A crimes municipalidade não passionais, regulamenta, o cidadão quer resolver por meios quer fazer próprios. justiça com as próprias E mãos, né, aí vem o Reinaldo? detalhe, prevenção. Se o Prevenção. município tiver uma política pública municipal de prevenção e preservação da tranquilidade da sociedade, o município vai regulamentar o horário de funcionamento dos bares, vai regulamentar a questão do volume do som, vai deixar tudo regulamentado na questão do código, no código de postura, vai dar a competência para a fiscalização da sua guarda municipal, vai treinar esse guarda, vai preparar ele para atuar na prevenção. Tá tudo O que interligado, vai né? acontecer? Você vai reduzir o número de chamadas com perturbação do sossego. Quando tiver essas chamadas, você vai atuar imediatamente e você vai reduzir o problema na segurança pública, vai reduzir agressão, vai reduzir tiro, vai reduzir morte. Então, além de Tá você tudo muito cuidar da conectado, né? saúde do seu munícipe, você reduz a criminalidade. Porque depois que aconteceu o fato criminoso, não é mais prevenção. Você entendeu? Então, é só um dos exemplos que a segurança pública básica pode atuar na prevenção antes da ocorrência criminosa acontecer ou delituosa. Muito interessante isso aí que você tá trazendo. Detalhe, viu, Ramon, que eu não falei aqui. É importante a gente lembrar o que, Larissa? O prefeito, ele faz uma integração efetiva com o Estado quando ele investe em guarda municipal. Certo. Investe o seu órgão municipal de segurança, justamente por conta dessas questões que nós falamos aqui, Larissa. Uhum. A gente vê muito prefeito aí, infelizmente, fazendo convênios com o Estado para criar no seu município a chamada atividade delegada. Isso Uhum. é, lógico, a discricionariedade do prefeito, mas isso não é uma integração com o Estado. O que é atividade delegada? O prefeito ele faz o convênio com o Estado e ele contrata, ele paga o policial militar para trabalhar na folga no município, fazendo o papel que é do município, Que é da guarda. que deveria ser feito pela guarda. Isso não é Entendi. uma integração verdadeira, porque o policial militar, como eu disse, ele é força auxiliar do Exército. Sim. Então você já tira ele da sua atribuição fim. Uhum. Detalhe, você coloca ele numa situação desumana, porque ele já tem a carga de E estresse vai natural trabalhar da na sua folga. profissão, a folga que ele deveria usar para cuidar da família, se preparar,
sabe, passear, se divertir, ler um livro, estudar, Em um trabalho também que não é um trabalho ele tão vai leve, ter que né, Reinaldo? trabalhar na Então, segurança pública, mais uma carga horária para ele, sendo que sim. se o município fizer o investimento na sua guarda municipal, na segurança pública básica, ele de fato vai ter uma integração com o Estado, porque aí ele libera os policiais dos estados, né? O município está fazendo o seu papel, os policiais militares estão livres para atividades fins, né? E aí o governador do estado pega aquele efetivo que não está sendo tão utilizado nos municípios, Larissa, e aloca, né? Vai alocar esse policial no fortalecimento, por exemplo, São Paulo, dos BAEPs, da rota, dos Uhum. batalhões especializados, policiamento de Rodoviário. rodovia. Então Legal. você tem condição de trazer esse policial para sua atividade fim. Olha só, coisa bacana aqui para a gestão pensar aí, os prefeitos que estão nos assistindo, viu? Com Olha um certeza. detalhe de redução de criminalidade. O Reinaldo falou aí, bares. Se a prefeitura, no código de postura, coloca o horário limite para o bar, quem vai fazer essa fiscalização? Então, se eu fecho o bar em determinado horário, um exemplo, 11 horas da noite, 23 horas, eu evito que o bar fique aberto a noite inteira e que pessoas se embriagam e que Possa gerar algum gerar tipo de violência. violência, Inclusive no sim. trânsito, né? Inclusive no Inclusive no trânsito. trânsito. Inclusive, há uma estatística para quem faz o estudo de violência doméstica, nos municípios que reduziram aí o funcionamento dos bares na madrugada, reduziu também a violência doméstica. Isso é Olha, fato. Outro detalhe, a perturbação de sossego. Então, a partir do momento que eu crio uma política para perturbação de sossego, você disse da polícia. Quando a maioria dos estados, eu não sei de nenhum estado que tem um convênio com o município, que o policial possa ir lá de fato e fazer uma autuação, porque de repente é o seguinte, num primeiro momento o policial conversa. uhum, Olha, desliga o som que você está atrapalhando todo mundo. Mas no segundo momento ele tem que fazer autuação. E sim, aí, ele vai fazer qual autuação se ele é do estado, sendo que é um código de postura do município? é. Uma terceira situação, ferros velhos. Olha, O ferro velho, hoje nós temos a característica do ferro velho 24 horas. Olha que nossa. absurdo, Grande São Paulo, ferro velho 24 horas. Qual que é a lógica de um ferro velho estar aberto 24 horas? Aí você pega um viciado em droga que furta da própria prefeitura cobre, fios, vai no ferro velho e vende na madrugada, né? Entendi. Aí você tem também peça usada de carro, desmanche de carro. Então, se a Nossa, prefe... são tantas são tantos. situações. O simples fato da prefeitura colocar uma regra o, para os comércios, os bares, uma regra para a perturbação de sossego, uma regra para o funcionamento de estabelecimentos como, aliás, uma regra para os desmanches, para os Uhum. ferros velhos. Espera aí, você pode Regulamentar, né, tudo que regulamentar as e situações existentes. ter fiscalização. É, porque não adianta regulamentar e não ter a fiscalização, né? Exatamente. Aí o que vai acontecer? Eu evito furto de carro, roubo de carro, furto e roubo de cobre, de fios, Acaba né? sendo um ciclo, né, Ramon? Sim, tivemos uma reunião uma conversa com o prefeito, ele falou que na prefeitura dele eles estão gastando R$100 mil por mês com reposição de cabos Nossa, por causa dos por furtos. causa dos furtos. E Nossa. aí nós fomos falar, e os ferros velhos? Ele falou, nossa, tem muito, mas peraí, tem muito e o que o senhor vai fazer? Então, entra aquela questão, a Só segurança lembrando aqui, pública... Ramon, que você não falou, os ferros velhos estão servindo de receptação. Sim, São Desses materiais receptadores. que são furtados. exatamente. Porque você tem gente séria no meio, mas tem gente aproveitando. Entendi. E quando você pega a segurança pública básica, então é o preventivo. Uhum. Eu preciso ter alguém para fiscalizar isso. Não dá para colocar um servidor público que não seja uma autoridade policial. Sim, para fazer esse tipo de fiscalização. Exatamente. E aí Muito nós interessante temos essa uma outra perspectiva. situação no Brasil, que as instituições policiais no Brasil, elas têm o nome de polícia. Uhum. Isso dá uma confusão na cabeça do povo. É verdade. Então, Acaba que tudo é polícia. tudo é polícia. Ah, a Guarda Municipal não é polícia. Não, pelo contrário, a Guarda Municipal é muito mais polícia do que, se você for ver na questão de fiscalização. Porque Uhum. você nasce, cresce, casa, morre e é sepultada no município.
Ninguém verdade. nasce no estado, ninguém nasce no país, ninguém vive, não tem uma rua do estado no seu bairro, na sua cidade. Sim, é da sua É a cidade, né? sua cidade. Sim. Então, ali é onde você vive a vida inteira. Então é o seguinte, Quem quem é melhor para conhecer da hum, realidade do seu do que a município do polícia que a polícia municipal, que é municipal? a guarda. Então, se você, Perfeito. qual seria o problema para você ser parada por um agente um policial da Polícia Rodoviária Federal indo para sua casa hoje? Tem algum problema? Não. Não, E se porventura esse policial fosse um policial do Departamento de Rodovias Federais do Brasil? não. Só ia Federal. mudar o nome. E é Não. só mudar o nome. Ele é um policial, mas ele pertence ao Departamento de Rodovias Federais. Ou aqui em São Paulo, Departamento de Rodovias Estaduais. Qual o Certo. problema? Então aí tem esse nó na cabeça das pessoas em saber o que é o que não é polícia. Mas Distinguir os papéis distinguir. de E cada um, aí né? nós entramos, não precisa mudar a legislação. Guarda municipal continua sendo guarda municipal, né? Certo. O município continua cuidando do melhor bem, do maior bem que ele tem, que é o munícipe, Sem dúvida. porque você tem que pensar o O seguinte: cidadão, né, que tem que estar em o primeiro lugar cidadão, nessa segurança, que Sempre. é um direito constitucional social. social. Perfeito. E aí você pega, Perfeito. por exemplo, hoje, qualquer mulher no Brasil, se ela ela descobre que está grávida, a primeira coisa que ela faz é correr atrás do pré-natal. Sim, Em tese tem que ser dos isso. direitos, né, de saúde da mulher que ela tem. Pré-natal. E ela faz o pré-natal na saúde básica. Sim, E é o município que cuida da vida do cidadão que vai nascer ali antes dele nascer. sim, é Cuida verdade. da saúde dele. Ele nasce, vai para a creche, vai para a pré-escola, vai para a escola. Alguns municípios têm até escolas técnicas, faculdades, e Sim, cuida da vida e da carreira desse cidadão. dos estudos, Dos da estudos, saúde, da do cunho saúde, social, assistência social, temos Educação os CRAS, básica. temos os e CREAS, temos todos antes de esses. você nascer, o município já cuidava de você. Por que a sua segurança o município não vai cuidar? Nossa, muito bem colocado, Né? Ramon. É Então, uma reflexão importante para o nosso sim, telespectador, para os gestores públicos que nos assistem, perfeito. pensarem nos ganhos, nos benefícios que a gente tem, né, da Guarda Municipal, o papel da Guarda Municipal. Sim. E eu gostaria, né, se vocês me permitem aqui, trazer também uma reflexão do papel da tecnologia no âmbito das guardas municipais. O nosso primeiro contato foi num fórum, né, no Forbes Summit, falando sobre tecnologia e segurança pública. Quando a gente pensa em segurança pública, a gente pensa muito no vídeo monitoramento, nas câmeras de segurança da cidade, que sem dúvida são dispositivos fundamentais hoje para a segurança, para a inteligência das cidades. Inclusive, muitos prefeitos adotando aí os centros operacionais de controle, em que é possível fazer uma gestão integrada, unindo a segurança pública, Uhum. unindo a tecnologia. Mas eu gostaria de falar um pouquinho do que é a gestão da Guarda Municipal, que é hoje um dos módulos, né, que a Soner tem, um módulo de gestão da Guarda Municipal, porque a atuação da Soner sempre foi no âmbito municipal, desenvolvendo soluções para a gestão pública municipal. Então, pensando nesse cunho, né, da gestão da Guarda Municipal, qual benefício vocês veem, como guardas atuantes, de ter um sistema que traga inteligência na gestão das ocorrências, na gestão da própria guarda, na gestão dos equipamentos, que dê ao setor, né, à Secretaria de Segurança e aos próprios guardas municipais, mais otimização do seu trabalho nas ruas. Vamos lá. Larissa, é importante, eu acho que na palestra lá na Forbes Forbes Summit, Summit em isso. Rio Preto, Eu né? acho que eu falei de um dos itens que tem que ter na segurança pública municipal, que é o TIC, tecnologia, inteligência e contingente. Olha, Né? Então, perfeito. são três pilares que qualquer plano municipal de segurança pública e todas as guardas municipais deveriam adotar. Né? Porque quando a gente fala tecnologia, inteligência e contingente, é o seguinte: tecnologia. Eu preciso ter dentro da minha guarda municipal, dentro da minha prefeitura, eu preciso ter tecnologia em todas as áreas. E o Uhum. monitoramento é muito pouco. Sim, Somente o monitoramento é muito pouco. Então, precisa ter, além do monitoramento, de repente, um monitoramento inteligente, reconhecimento facial, sim. reconhecimento de placas de veículo, uma série de outras situações agregadas ao monitoramento. Então, tecnologia é muito além disso. Então, eu tenho que ter tecnologia também
na área de gestão da própria guarda. Então, se eu tenho que fazer um documento da guarda, não posso perder tempo preenchendo papel. Isso tem que O ser papel já está no tudo, passado, isso tem né? que ser tudo digital. Hoje Para você trazer tem essa condição de, eficiência. às vezes, um aplicativo no celular, você fazer um boletim de ocorrência da guarda, um atendimento, registro das ocorrências, tudo informatizado. Então, a tecnologia é fundamental. A inteligência, quando a gente fala de inteligência, você tem que ter dentro da sua guarda municipal, da sua Secretaria de Segurança, um departamento de inteligência, que não pode se confundir com o departamento investigativo, que não é competência das guardas. Uhum. De inteligência, como a gente está falando da guarda Inteligência na é prevenção, você é você tratar. usar o dado que você tem Isso, ali naquele sistema, né? Um dado ali, número de ocorrências, ocorrências por exato. bairro, Para né? Essas direcionar suas para ações. direcionar as ações de Exato. prevenção. E Então, eu os tenho dois que vão ter estar um conectados, né? departamento, Larissa, só para isso, para coletar Uhum. dados, informações e mostrar para o gestor, ó, tá acontecendo isso. O gestor tem que saber, ó, tá acontecendo isso em tal situação, em tal lugar. E aí, de posse dessas informações coletadas pelo nosso departamento de inteligência, eu vou desenvolvendo as nossas ações no campo operacional e contingente. Então, o TIC, tecnologia, inteligência e contingente. Contingente é o efetivo em si. Não adianta eu ter tecnologia, eu ter inteligência, mas eu não tenho o ser humano para aplicar tudo isso. Uhum. Então, eu preciso ter um número mínimo de guardas municipais para que realmente tudo isso aconteça. Então, você vê a importância de você ter o Plano Municipal de Segurança nas cidades e Sim. ter ali dentro do Plano Municipal de Segurança esses três pilares contemplados. A tecnologia aplicada dentro E do eu plano, bato né? muito nessa Legal. tecla da tecnologia, Larissa, porque eu, Reinaldo, eu não consigo mais entender o porquê que os municípios ainda estão, né, com os guardas municipais na rua, com prancheta e Prancheta papel. e tem muito, hein? Não, a maioria. A Prancheta e maioria. papel. Esses dias eu fui numa locadora de veículos e lá você não pega numa caneta, num papel, porque É você tudo chega lá, digital. você faz a reserva do veículo pelo aplicativo, você chega lá, o carro que você escolheu já está lá, entendeu? Muitas Faz vezes o tem até um tablet checklist. para Não, fazer vistoria. exatamente isso. Pega o checklist, o cidadão vem com um tablet, Larissa, vem com um tablet, faz o checklist, ó, isso aqui tem um risco aqui. Opa, o atendente já Assinar. tira a foto do tablet, já vai para o contrato ali na hora, você confirma, assina no próprio tablet, não tem papel. Qual que é a dificuldade de você ter isso nas guardas municipais? Se tem dificuldade, a gente tem que sanar essa dificuldade e ter essa tecnologia na guarda. Eu Olha, preciso chegar Reinaldo, numa ocorrência e ter tudo digital. isso já está disponível hoje para as guardas municipais, né? A gente tem hoje um aplicativo que está disponível dentro da viatura. O guarda municipal já faz o registro da ocorrência de maneira online, porque é muito comum, viu, gente? É muito comum você chegar no município e ver ainda a utilização das pranchetas de papel. Então, qual é a ideia? Que o guarda possa fazer isso de maneira online. Além dele ter todas as informações dos dados registrados no banco de dados, que pode ser utilizado para inteligência, ele também vai ter uma otimização do trabalho dele. Porque depois, quando ele chega lá na delegacia ou no posto de trabalho dele, ele vai ter que registrar aquelas informações que ele anotou na prancheta dentro de um sistema. Então, ele Sim, faz o mesmo trabalho duas vezes. Para você exato. ver o papel da otimização dos recursos, o papel que a tecnologia tem em todas as áreas da gestão, né? Mas falando hoje especificamente da segurança pública e também na gestão dos EPIs dos guardas, ou seja, uma gestão de todos os equipamentos que são feitos, que são ali os recursos, os ativos públicos que estão ali dentro da Guarda Municipal. E a gente estava comentando também da questão da mulher, né, do caso de violência contra a mulher. O botão pânico é uma funcionalidade que está muito em alta hoje nas discussões sobre cidades inteligentes, os cases que a gente vê de tecnologia aplicada à segurança pública, que é a situação de a mulher, em caso de violência doméstica, poder utilizar um aplicativo, uma solução que permita, com um clique, o acionamento da Guarda Municipal, que Não, também é uma solução que a gente sim. tem, né? Que através de georreferenciamento, você vai ter ali a viatura conectada, o cidadão, a mulher conectada, e com um clique você consegue saber a localização Isso é e ir lá fundamental. prestar um atendimento. E nós temos três situações para isso. A primeira, a verba para um projeto desse não é bicho de sete cabeças.
Olha só, O Ministério tá da Justiça O disponível. Ministério da Justiça disponibiliza. disponibiliza uma Ministério verba da para Justiça disponibiliza, quando hein, você gente? apresenta Ó, um projeto em relação a esse tipo de trabalho. Segundo lugar, você falou das mulheres, a questão das escolas, a né? questão das escolas lá no início da Então, conversa já. exatamente. Então, o que que acontece? Hoje, os municípios, tem um outro detalhe. Você pode conseguir verba da Justiça Criminal para manter um programa desse para o programa Maria da Penha. Hum, Então, o que que acontece? Hoje, muitas cidades têm nas guardas municipais o programa Maria da Penha, que é acompanhar a sim, vítima de violência doméstica. São aquelas que têm a medida protetiva. Então, sim. a gente sabe de vários casos, vou dar um exemplo. Eu sei de um caso que a mulher foi jurada de morte, né? Claro, o ex-companheiro dela disse que ia matá-la Recebeu e uma era ameaça, né? verdadeiro, né? E estacionaram a viatura na porta da casa dela. A viatura ficou lá mais de um mês. E o dia que a viatura saiu, o sujeito foi lá mesmo e tentou matá-la. Mas a viatura conseguiu, os guardas conseguiram intervir. Isso não poderia ser mudado só com um botão de pânico? Sim, poderia. A Então, tecnologia, além de tudo, pode ajudar na otimização do exatamente, recurso, na inteligência, exatamente. né? Eu não precisaria deixar uma viatura lá na porta dela. Ó, tá aqui o botão de pânico, qualquer coisa chama, a viatura vai chegar imediatamente. Sim, Ponto. Porque tem até uma viatura E, no bairro, a e mais o próxima vai sistema ser já vai alotada. identificar mais próximo. o Essa sistema Exatamente. é a parte identifica mais importante, né? próximo, o sistema manda, identifica mais próxima, sabe o endereço tudo. Qual que é a vantagem? Outra coisa, em relação às escolas. Hoje não dá para você pensar numa escola sem uma proteção Sim, tecnológica. tecnológica. Então, eu entendo que a escola, toda a sala, tem que ter um botão de pânico que a professora tem acesso. A gente não sabe que tipo de situação pode Né, ocorrer dentro da sala de aula, né? a gente vê o exatamente. histórico aí, porque o Brasil é o seguinte, as pessoas pensam que os personagens que aparecem em programas de final de tarde em TV, nas TVs, é do outro mundo, e pode ser a gente. Uhum. Então eu posso sair e buscar meu filho na escola, tem um maluco lá que quer matar todo mundo. É, a gente E nunca imagina que nunca possa imagi- acontecer com a gente no nosso bairro, na nossa escola. Mas e Exatamente. se acontecer? A Se gente tem que estar acontecer, aí eu preparado. te pergunto, eu tenho que ter uma guarda municipal patrulhando no bairro? Eu tenho. Mas a polícia ela não é onipresente. O importante é que o malfeitor saiba que exista uma força de segurança que pode atrapalhá-lo. Sim. E o cidadão de bem tem que saber a mesma coisa, que ele sabe que existe uma força de segurança e que quando ele acionar, vai aparecer do nada. Então, Onde ele pode achar essa força, né? exatamente. Então, eu entendo que numa escola que tenha lá uma escola de crianças, tem que ter um botão de pânico em cada sala, um botão de pânico na portaria com o guarda de patrimônio que está ali, ou o guarda municipal que esteja ali. E é uma Ou, tecnologia tão ou simples de ser muito aplicada, né? simples. E Com um uma na custo tão baixo. Perfeito, Já existe perfeito. hoje monitoramento, muitos gestores fazendo um investimento em grandes centros operacionais de controle, e às vezes com pequenas medidas a gente Olha o que poderia você reduzir. falou. A partir do momento que o botão de pânico foi acionado na escola, não importa que lugar da escola, a central operacional ela já vai detectar, ó, a escola foi acionado o botão de pânico na secretaria ou numa sala do Uhum. segundo andar, do primeiro andar. A partir do momento que foi acionado, as câmeras vão ser voltadas ali, o monitoramento vai começar a monitorar quem entra, quem sai. Tudo integrado, né? Com Tudo uma visibilidade integrado. para os E aí gestores. entra direto na viatura que está mais próxima. De repente você pode mandar até as imagens para o guarda que está chegando no local. Sim, Tem tecnologia para isso. sim, com E outra certeza. coisa, não é bicho de sete cabeças para a gestão trazer essa tecnologia para a Guarda Municipal do seu município. Está disponível, né, Ramon? Acho que Tá esse é um grande disponível. recado que a gente tem Tá hoje para o nosso disponível a questão de telespectador. visão do gestor, né? O gestor que tiver essa visão de futuro, essa visão da segurança pública como sendo uma fonte de recurso e não como custo, ele vai avançar e muito. E um dado importante, dado não, né? Uma informação que a gente gostaria, sempre trago nas minhas palestras, nas minhas falas, Larissa, é que o povo ainda não entendeu, o gestor público não entendeu, né? O Maslow, ele traz a pirâmide de Maslow as necessidades humanas, né? É uma Sim, coisa tão antiga, né? Quem estudou administração é ouviu falar muito verdade. da pirâmide de Mas Maslow, ainda né? bem falada. Mas você vê, nos dias de hoje, a gente percebe que essa pirâmide de Maslow, que trata das necessidades humanas, tem muito a ver com nossa vida atual.
Então, se você pega a pirâmide, está lá. A primeira necessidade humana são as necessidades fisiológicas. Não tem como questionar. É necessidade do ser humano. Ir no banheiro, Sim, comer, beber. É necessidade básico. fisiológica. É o básico do básico. E a segunda necessidade humana é a segurança. Olha, a É a segurança. segurança, pirâmide de Maslow. E essa Inclusive, segurança é ampla, porque o cidadão ele não vive bem se ele não se sente seguro. Você vai numa escola, você vai no mercado, você vai no comércio, vai viajar, sempre com a medo? necessidade natural do ser humano é o quê? Segurança. Ele quer ter segurança para poder fazer esse deslocamento. Ele quer ter segurança para morar numa determinada cidade. Então, mesmo que não venha tão à tona assim essa necessidade, mas quando você para analisar, qualquer cidadão, a necessidade básica dele é se sentir seguro. Né? Você vai fazer um empréstimo, você tem que ter segurança que você vai conseguir pagar aquele empréstimo. Você tem É. que ter segurança que o seu emprego está garantido e você vai conseguir pagar. A Então, tudo segurança, é segurança, inclusive, ela né? está no cerne do que foi a Constituição do Estado, né? Sim, De exatamente. por que existe hoje um Estado, que é para garantir a segurança, para que a gente não vivesse em sociedade, uma Sim, barbárie, uma né? bagunça Uma coisa que total, é É, né? importante deixar claro aqui, para que todos saibam, é o seguinte: guardas municipais, quando são criadas nos municípios, elas reduzem criminalidade em mais de 30%. Só que um dado importante é o seguinte: você vai ter o parâmetro entre antes da criação da guarda e após a criação, primeiro, segundo ano. Depois já não há mais como ter esse parâmetro, porque aí a guarda já está trabalhando numa cultura de um local seguro. ela já está Então, atuando, né? então é um número muito maior, porque você imagina um município, eu vou dar um exemplo do município que eu moro. A Guarda Municipal foi criada em 95. Em 95 foram contratados 150 guardas. Em 97 foram contratados 265. Em 2000 foi contratado mais 200. E a guarda chegou a ter 700 guardas, hoje está em torno de 550. Uhum. O que acontece? De 95 para cá, imagine se não tivesse sido criada a Guarda Municipal daquela época até hoje. O índice que O, você o teria que de índice que teria. comparativo, né, na Exatamente. instauração da guarda seria muito maior. Exatamente. Um outro detalhe Perfeito. que é importante a gente saber é o seguinte: os estados, eles colocam a polícia militar mais nas capitais. Uhum. Não vai se preocupar em colocar numa cidade pequena, lá no cantão do estado, até porque, por várias situações, questão de logística. Hoje, mais de 70% dos municípios brasileiros têm menos de 20 mil pessoas. É, a grande maioria, né? Então você vai chegar. 73%. Então você vai Nossa. chegar, na maioria dos municípios brasileiros, você vai chegar e ter apenas uma viatura. Então a gente tem uma grande oportunidade, né? Uma grande Exatamente. oportunidade de utilizar tudo isso que foi falado hoje aqui na nossa conversa para criar, implementar planos de segurança, planos municipais de segurança pública, inclusive encorajando você, gestor público que está assistindo a gente, a adotar essas medidas no seu município, entrar em contato com o Instituto para poder instaurar políticas de segurança pública dentro do seu município. Um município pequeno de qualquer tamanho, né, gente? Qualquer Ô, tamanho. Larissa, é importante aqui os nossos gestores que estão assistindo o programa, que vão ficar atentos aí às informações, o Instituto ele foca justamente na reestruturação da segurança pública. A gente fala muito de guarda municipal porque é o órgão de segurança dos municípios, mas a nossa missão é levar para os gestores essa possibilidade de fortalecimento do município. Então a gente Uhum. está aí prestes, né, a ter uma reforma tributária Sim, e os municípios podem perder muita receita, né? E a gente tem que pensar nessa possibilidade. Então, o gestor que tiver sua segurança pública municipal bem estruturada, ele vai ter uma possibilidade a mais de atrair recurso, de sim, atrair receita para o seu município. Então, perfeito. não percam tempo, criem seus órgãos municipais de segurança pública, tenham um plano municipal de segurança pública bem elaborado, para que o seu município seja fortalecido. E tem que ter tecnologia, inteligência e contingente. Não tem Perfeito. como fazer uma boa segurança pública e atrair receita para o município se você não tiver uma boa segurança pública municipal. Não tem como, Larissa. Perfeito. Vamos encerrar então o nosso bate-papo aí com essa finalização muito bem colocado, Reinaldo, falando da importância de todos os pilares da segurança pública municipal, papel da tecnologia também.
E mais uma vez, obrigada por estarem aqui com a gente, bater esse papo pelo tempo. Foi muito bom estar aqui com vocês, aprender com vocês, compartilhar um pouco esse conhecimento e para que mais pessoas possam saber das possibilidades, mais gestores possam saber, acho que muitos ainda não sabem, mas que possam conhecer e saber e aplicar nas suas cidades. Larissa, agradecer, finalizando aqui, agradecer a oportunidade de falar de segurança pública. Lembrando que quem tiver também quiser conhecer lá a nossa cidade, Barueri, fica aqui o convite, tá? Por Legal, que quero ir que eu lá estou fazer uma falando isso? visita para vocês. Falando isso porque a gente vem trabalhando muito forte na segurança pública e, graças a Deus, em Barueri, hoje, com o prefeito Rubens Furlan, nós tivemos aí um bom acerto para a gente ter lá em Barueri um projeto piloto da segurança pública básica em breve. Então, isso é muito importante porque vai servir de modelo para todas as cidades. Então, fica o Ah, convite, quem quiser legal. conhecer a nossa cidade, a nossa estrutura, tem bastante tecnologia lá, vamos melhorar mais ainda. E é importantíssimo para que o gestor possa olhar e falar: já tem algum lugar que funciona? Já, Legal. entendeu? Então, Um estamos à exemplo, né? disposição, Já é é um como exemplo. exemplo, estamos à disposição. Muito importante esse bate-papo, fico muito contente pela oportunidade. Obrigada. Ficamos agradecidos por você nos chamar. É importante trazer esse conhecimento para o povo, né? A gente vê a dificuldade no mundo da política, na administração pública. É aquilo que o Reinaldo falou, não é maldade. Às vezes a pessoa não tem o conhecimento, não tem uma assessoria para trazer, né, uma boa gestão, e nós estamos à disposição, né? Obrigada, Imagina, a Ramon. gente Obrigada por agradece. intermediar também nossos contatos, pela abertura de tornar esse momento hoje possível. Sim. E agradeço você também, espectador que está assistindo a gente, por acompanhar mais um episódio do GovTalks. Eu sou Larissa Tavares, diretora de Marketing e Negócios da Soner, e essa foi mais uma gravação do GovTalks. Obrigada.